com sistema instável mais uma vez, a agência do INSS segue com fila e com atendimentos paralisados no centro de Porto Alegre. Kathleen Moreira. Ser o mesmo que ontem, quando a gente acompanhou por volta de 9 horas da manhã. Hoje, já desde as 8h30, o sistema ficou instável, Macedo, aqui no autoatendimento da Jerônimo Coelho com a Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre. Muitas pessoas que chegaram bem cedo conseguiram fazer o desbloqueio, que é uma etapa necessária por questões de segurança para que os segurados solicitem o empréstimo consignado, mas aí depois desse horário das 8h30, como aconteceu ontem e em outros dias, o sistema caiu, e não só em Porto Alegre. A informação que a gente tem é de que outras cidades aqui do estado e também em Santa Catarina também apresentam essa instabilidade, e aí é clima de frustração aqui para a grande maioria dos idosos, muitos que chegaram cedo, que estão há bastante tempo em pé, até reclamam que não têm condições de ir ao banheiro, se alimentar, pessoas que têm dores nas pernas e que estão ainda aguardando na fila, pedindo informações na porta. Nesse momento tem uma funcionária aqui que está conversando um por um dos idosos, verificando qual é a situação, qual é o atendimento que precisam, mas como a grande maioria quer fazer esse desbloqueio para o empréstimo consignado, estão sendo orientados de que não será possível fazer hoje, que não há expectativa de que o sistema retorne. Esse autoatendimento, para a gente explicar melhor para o nosso ouvinte, é uma modalidade que funciona como com menores aprendizes. Então eles ficam do lado ali do idoso e vão assessorando para que ele possa fazer o processo pelo celular, porque não precisa virar agência para fazer isso, mas como muitos têm dificuldade, eles acabam recorrendo a esse serviço aqui. Algumas pessoas estão relatando que conseguem fora desse horário em que o sistema está mais sobrecarregado, que acontece principalmente nesse horário das 9 da manhã, mas quem precisa de atendimento agora vai ter que esperar, porque tem uma manutenção programada do sistema que acontece até o final dessa semana, e na segunda-feira ainda é feriado aqui em Porto Alegre e outras regiões que são banhadas por águas em função de navegantes. Então, até segunda-feira não vai ser possível voltar aqui à agência para buscar atendimento somente na terça. Então, muitos idosos saíram frustrados. Se a gente tiver tempo, Macedo, consigo conversar com alguns deles aqui, ou pelo menos um deles, mas fica já o registro que a gente tem conversado ao longo da manhã desse clima de frustração. Muitos idosos que querem esse dinheiro do empréstimo para coisas básicas, como remédios ou até para pagar alimento dentro de casa. Eu fico duplamente triste. Triste por conta do mau serviço, do péssimo serviço prestado pelo INSS, e triste e preocupado com o número de segurados que vão aí para buscar empréstimos, né? Significa que o que eles recebem não serve nem para comprar os remédios. E vão fazendo uma bola de neve, porque empréstimo hoje vai faltar dinheiro ali adiante de novo. Aí empréstimo mais uma vez. E assim vamos, né? Assim vamos nesse embalo. Além disso, muitos, infelizmente, dizem que é para comprar remédio, é isso e aquilo, quando na verdade estão sendo forçados por filhos, por netos, por parentes próximos a tirarem empréstimos para socorrer financeiramente os familiares. E a conta fica com eles. É aquela coisa, tira que eu pago. Paga às vezes uma prestação no máximo e o restante cai direto, né, no desconto em folha do aposentado, que marcha com o dinheiro que sai da sua conta. O escasso dinheirinho que ele recebe ainda descontado por conta de empréstimos que nem é para ele, é para familiares. Agora 11 horas 24 minutos, a temperatura em Porto Alegre nesse momento em 31 graus. Mais um destaque do dia. Mesmo com redução do preço para distribuidoras a partir de hoje, postos de Porto Alegre ainda não registram redução no valor da gasolina. Gabriela Prentes. Pois é, Macedo, a gente circulou por pelo menos 26 postos aqui de Porto Alegre, em avenidas como na Ipiranga, Cavalhada, na Protásio Alves, na Farrapos, na Cis Brasil e também na Cristóvão. E em todos esses postos a gente não registrou nenhum tipo de redução. Como que a gente fez? Ontem pela tarde, o Ian Tâmbara, antes ainda de começar a valer esse anúncio do Petrobras, que valia a partir de hoje, o Ian Tâmbara circulou por esses postos e registrou qual o valor que estava da gasolina comum. E aí hoje a gente passou por esses mesmos postos de gasolina e o que vimos foi o mesmo valor, sem ainda reflexo desse anúncio da Petrobras, que anunciou ontem a redução de 5,2% no preço da gasolina para as distribuidoras. Esse reajuste equivale a uma queda de 0,14 centavos, né? 14 centavos por litro. A medida valendo a partir de hoje, e o preço
preço médio do litro da gasolina comercializada com as distribuidoras passará a ser de R$ 2,57 a partir de hoje. Tem essa expectativa de redução para chegando no consumidor, só que isso não é necessariamente uma regra, né? E é o que a gente está vendo por enquanto. A redução depende ainda desse repasse pelos postos de gasolina, e a gente conversando aqui informalmente com o pessoal que trabalha, alguns falaram que não tinha previsão, que só vão saber quando realmente chegar, e outros ainda comentaram que estavam esperando, né? Alguns dos pessoal comentou que estava esperando os concorrentes também diminuírem, porque ninguém diminuiu e aí acaba que segue no mesmo valor. Valores que a gente encontrou mais barato, R$ 5,91 a gasolina comum lá na Avenida do Forte, e o valor mais caro, R$ 6,49. Tem na Farrapos, na Cristóvão, na Icaraí, mas a maioria acima de R$ 6,00, entre R$ 6,09, R$ 6,19, R$ 6,29, os principais valores registrados durante essa blitz que a gente fez aqui em Porto Alegre por 26 postos de gasolina.